aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. E agora eu converso aqui no Papo Antagonista com o Major Rafael Rosenstein, militar brasileiro e porta-voz das Forças de Defesa de Israel, sobre os desdobramentos dos ataques do grupo terrorista Hamas contra o país, claro, também a reação militar israelense. Boa noite, muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade, Major, e de antemão a minha solidariedade para os israelenses, os judeus, com tudo isso que vem acontecendo. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui com você. Muito bem, eu gostaria de ouvir do senhor, como uma introdução aqui à nossa conversa, que obviamente vai tratar dos temas mais sensíveis do momento, um pouquinho sobre a sua trajetória, como brasileiro que chegou às Forças de Defesa de Israel, que estão sob os holofotes do mundo inteiro nesse momento. Como foi que aconteceu isso? Sim, eu sou nascido no Brasil, vivi no Brasil até 21 anos. Quando eu vim morar em Israel, eu moro na cidade de Modi'in, que fica entre Jerusalém e Tel Aviv. Comecei minha carreira militar há 15 anos atrás. Eu atuei em diversas áreas no exército israelense. Inclusive, passei um tempo também na Marinha do Exército. E, nesse momento, fui convocado para ajudar na unidade de porta-voz do Exército de Israel. E como é para o senhor ver tantas reações antissemitas, anti-Israel, no noticiário mundial, protestos, manifestações, que parecem não levar em consideração que o grupo terrorista Hamas matou 1.400 judeus naquele 8 de outubro. Muita gente também cobrando de Israel um cessar-fogo, que aparentemente não é o desejo do Hamas, de acordo com todas as declarações dos seus líderes, que nós exibimos aqui há semanas no nosso programa. Queria saber, em primeiro lugar, a sua sensação diante desse cenário. Sim, realmente é uma pena ver o antissemitismo crescendo no mundo todo. Eu realmente acho que a falta de informação ela faz com que muitas pessoas sintam algo errado em relação ao Estado de Israel nesse momento. Isso é o que nós estamos fazendo aqui, para deixar muito claro a verdade, deixar claro o papel do Exército de Israel nesse momento, porque você disse que no dia 7 de outubro foram mortos 1.400 judeus, mas na verdade não foram 1.400 judeus, foram 1.400 israelenses. O grupo terrorista do Hamas assassinou não só judeus, mesmo árabes israelenses foram assassinados, drusos israelenses foram assassinados, civis da Tailândia que trabalhavam nas comunidades no sul de Israel também foram assassinados. Esse é o objetivo do Hamas. O objetivo do Hamas é acabar com o Estado de Israel, acabar com todas as pessoas que fazem alguma coisa a favor do Estado de Israel. E isso foi o que ele tentou fazer no dia 7 de outubro. E como os próprios líderes do Hamas dizem, esse foi só o começo. E a intenção deles é fazer mais 7 de outubros. E isso é o que trouxe o exército de Israel a abrir essa guerra contra o Hamas para acabar com qualquer poder militar do Hamas e acabar com qualquer capacidade administrativa do Hamas na faixa de Gaza. No dia 7 de outubro, o Hamas invadiu o território israelense, entrando num festival que estava acontecendo no sul de Israel, num feriado judaico. Nesse festival foram assassinados a sangue frio mais de 300 pessoas, civis. De lá partiram para comunidades no sul de Israel, entraram em mais de 20 comunidades, incendiaram casas, mataram crianças, idosas, sequestraram 240 pessoas e fizeram uma crueldade enorme nesse dia. Isso fez até lembrar as histórias que meu avô contava, meu avô que saiu de Auschwitz há 80 anos atrás,
isso me fez lembrar histórias que meu avô me contava e eu nunca imaginava que elas podiam voltar a acontecer. Infelizmente, essas imagens que estão em livros do que aconteceu no Holocausto, elas voltaram a acontecer, só que nesse momento elas foram gravadas, o que muitas vezes não aconteceu há 80 anos atrás, na Polônia, na Alemanha. Nesse momento, aqui em Israel, as atrocidades do Hamas foram gravadas e até mesmo os terroristas do Hamas, tão cruéis, pegaram os telefones das próprias pessoas civis que foram assassinadas e gravaram as suas atrocidades e festejando a morte de civis. Então, nesse momento, nessa guerra, o exército de Israel vai fazer tudo para alcançar o objetivo, que é desmantelar qualquer capacidade do Hamas de administrar a faixa de Gaza e de possuir qualquer poder bélico nesse momento e também em qualquer futuro. Bom, o senhor falou da história do seu avô, dos relatos dele a respeito de campo de concentração nazista, quer dizer, a sua própria família é um exemplo ilustrativo de que várias gerações foram e estão sendo afetadas pela perseguição aos judeus e aos israelenses como um todo, e que acaba afetando e, eventualmente, matando outras pessoas, como o senhor bem colocou. Agora, a gente está diante da reação militar de Israel. Sabemos que o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, tem pautado a imprensa internacional sobre o número de mortos e feridos em Gaza e que Israel não endossa esses números. Então eu pergunto, qual é a fonte confiável para se saber sobre mortos e feridos em Gaza? Qual é o tempo necessário para que isso fique esclarecido, para que haja inclusive uma distinção, que muitas vezes não é feita no noticiário, entre aqueles que eram terroristas e aqueles que eram civis? Logicamente, nós não podemos confiar nas fontes do grupo terrorista do Hamas. O Hamas utiliza, fora a utilização de civis como escudos humanos e atirar foguetes em direção a civis israelenses, o grupo terrorista do Hamas utiliza também a mentira para tentar alcançar seus objetivos. Eu vou te dar, Felipe, 2 exemplos. Um exemplo muito claro que ficou nas últimas semanas foi o foguete que foi disparado na faixa de Gaza e caiu no hospital El Ali, no centro da faixa de Gaza. O Hamas imediatamente publicou que esse foguete foi atirado pelas forças de defesa de Israel e que morreram nesse ataque dito pelo Hamas centenas de civis. Em algumas horas, o exército de Israel publicou várias provas onde ficou claro que esse foguete foi atirado pelo grupo terrorista da Jihad Islâmica de um cemitério que fica atrás desse hospital e que, por um erro técnico, esse foguete caiu no estacionamento desse hospital, matando dezenas de civis. Então, está claro que a afirmação que foi dita pelo Hamas, ela foi uma mentira. Isso é só um exemplo que nós podemos citar do que é feito pelo Hamas. Eu posso dar um outro exemplo que aconteceu nos últimos dias. Um dos membros do gabinete político do Hamas deu uma entrevista para a mídia internacional e nessa entrevista ele disse claramente que os civis que morreram no sul de Israel, nas comunidades, entre os 1.400 civis que foram assassinados, que eles foram assassinados por tanques israelenses. Acreditar nisso seria como acreditar que os judeus ativaram as câmaras de gás há 80 anos atrás nos campos de concentração. Logicamente que não temos como acreditar nas publicações feitas pelo Hamas. Quando nós ouvimos o Ministério da Saúde de Gaza, ela não é controlada pelo Hamas. Ele é o Hamas. Então, nós não podemos acreditar nessas fontes. Agora, logicamente que como o Hamas atua no meio de civis,
e ataca civis israelenses e também utiliza dessas mentiras para conquistar seus objetivos, isso faz com que essa guerra fique um pouco mais complexa. Mas o exército de Israel, ele utiliza das suas capacidades para conseguir informações, seja informações abertas ou informações secretas, para conseguir fazer a distinção entre os civis e entre os terroristas do Hamas. E tanto é que nos últimos dias nós publicamos uma série de provas que mostram o Hamas utilizando mesquitas, escolas, hospitais como bases de ataques de foguetes, como bases de centro de comando do Hamas, como lugares onde entram para os túneis subterrâneos do Hamas. Então, o Hamas utiliza essas instituições civis para fazer seus ataques contra Israel, e o exército de Israel, através da captação de informação secreta, o exército já está descobrindo e mostrando para o público todo a forma como o Hamas utiliza dessas instituições civis para fazer seus ataques militares. Foi bom o senhor ter citado o caso do hospital Al-Ali, na faixa de Gaza. É um caso que distingue muito a nossa cobertura aqui no Antagonista e na revista eletrônica Cruzoé, da cobertura de grandes veículos internacionais e nacionais aqui no Brasil, que se apressaram a culpar Israel, a dizer que houve centenas de mortos, chegaram a falar em 500 mortos, e depois todos os indícios apontaram para um foguete lançado pela Jihad Islâmica, próximo ali da área do hospital, como o senhor bem colocou. Tem um artigo meu no site, para quem quiser se aprofundar, a retratação, entre aspas, da imprensa pelo maior vexame na cobertura de Gaza. Entre aspas, porque nem todos os veículos se retrataram, foram poucos ali, aqueles que realmente assumiram o seu erro. E a esquerda global, como um todo, Major, e obviamente há uma presença dela grande nos meios de comunicação, insiste em traçar uma equivalência entre o massacre de 7 de outubro e essa alegada morte de civis palestinos na reação militar de Israel, chegando até a aliviar o Hamas e a acusar, ou pelo menos insinuar, um genocídio israelense, como chegou a fazer o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E de que forma Israel pode combater essa narrativa? Veja bem, Felipe, os ataques israelenses, diferente dos ataques do Hamas, eles são voltados somente para alvos militares. Enquanto o Hamas ataca seus foguetes para alvos civis dentro de Israel, nas últimas 4 semanas foram mais de 9 mil foguetes atacados em direção a alvos civis israelenses. Graças ao Iron Dome, que é o sistema antiaéreo israelense, não aconteceu uma catástrofe aqui em Israel. Porque nós vimos o que aconteceu quando um foguete caiu no estacionamento de um hospital na faixa de Gaza. Imagina se 9 mil foguetes caíssem em prédios no território israelense. É importante falar que dentre esses 9 mil foguetes, 10% caem no próprio território israelense. 800 foguetes, mais ou menos, nessas últimas 4 semanas, caíram no próprio território israelense. Essa é a diferença entre o Hamas e o Estado de Israel, e o Exército de Defesa de Israel. O Exército de Defesa de Israel, ele ataca, ele faz suas operações militares somente contra alvos militares. Numa guerra, nós lastimamos, mas numa guerra também civis, muitas vezes eles são feridos. Infelizmente, nessa guerra, muitos civis foram feridos, tanto em Israel como também na faixa de Gaza. Só que os civis que foram feridos em Israel, eles foram feridos propositalmente. Eles foram massacrados. E os civis que morreram na faixa de Gaza, eles morreram sem nenhuma intenção. A intenção foi atingir alvos militares. São terroristas do Hamas, são armazenamentos de armamentos do Hamas que são colocados dentro de mesquitas, de escolas, de movimentos juvenis, de parques de diversão, de creches de crianças. E o exército de Israel faz tudo possível para evacuar os civis antes de fazer suas operações militares.
Nesse momento, como já foi publicado na mídia internacional, tem um corredor de evacuação que vai do norte da faixa de Gaza até o sul da faixa de Gaza, para permitir que os civis que ainda não evacuaram do norte da faixa de Gaza, eles saiam em direção ao sul, para que não sejam feridos durante os ataques que estão sendo focados nesse momento no norte da faixa de Gaza. Então, é importante deixar bem claro, nós lastimamos a morte de qualquer civil. Infelizmente, tem civis que morreram nessa guerra, mas todos os alvos israelenses foram alvos mirando alvos militares terroristas do Hamas. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu no massacre do dia 7 de outubro. Um dos terroristas do Hamas entrou em uma casa e assassinou 10 pessoas de uma mesma família. Naquele momento, ele pegou o telefone celular do pai da família, ligou para o seu pai e, com muito orgulho, ele festejou que assassinou 10 judeus. E falou isso de uma forma bem feliz para o pai, que estava na faixa de Gaza, pedindo para o pai entrar no WhatsApp dele e ver as fotos que ele estava mandando dos judeus que foram massacrados e assassinados. E o pai festejou junto com o filho, falando glória a Deus, dando parabéns para o filho, dizendo que está muito orgulhoso pelo que o filho fez. Essa é a diferença entre o Hamas e o exército de Israel. O nosso objetivo é acabar com o Hamas, é acabar com esse grupo terrorista. O objetivo do Hamas é acabar com Israel. Major, o senhor falou que alguns foguetes do Hamas, só para checar a informação, o senhor citou uma porcentagem, caem no próprio território israelense. Mas há foguetes que caem no próprio território da faixa de Gaza, como dias atrás as Forças de Defesa de Israel registraram, falando naquele momento, em 550 foguetes, se eu não me engano. O senhor tem esses dados? Quantos caem exatamente no território israelense e quantos caem na faixa de Gaza? Sim, semana passada nós publicamos que foram 550 foguetes. Nesse momento nós já podemos falar que são 800 foguetes que caíram na própria faixa de Gaza. Um deles foi o foguete que caiu no hospital El Ali há 2 semanas atrás. Agora, tem muitos foguetes que caem na faixa de Gaza antes de passar para o Estado de Israel por motivos técnicos. Mas tem foguetes do Hamas que caem na faixa de Gaza intencionalmente, como aconteceu, por exemplo, com o que o Hamas tentou fazer para impedir a evacuação de seus próprios civis em direção ao sul da faixa de Gaza. O Hamas proíbe seus civis de evacuarem do norte da faixa de Gaza para o sul, porque os civis da faixa de Gaza, eles atuam como escudos humanos para o Hamas. Então, para o Hamas não perder essa defesa humana dos civis, então o Hamas proíbe os civis e até ataca foguetes para proibir seus civis de evacuarem do norte da faixa de Gaza para o sul da faixa de Gaza. É por isso que muitos civis ainda estão no norte da faixa de Gaza e não evacuaram. Nesse momento, o exército de Israel, que está fazendo uma operação militar no norte da faixa de Gaza e já cercou o norte da faixa de Gaza, o exército de Israel está garantindo que esse corredor de evacuação ele seja realmente utilizado de uma forma mais segura pelos civis da faixa de Gaza, para que podem chegar até um lugar mais seguro, que é no sul da faixa de Gaza. Major, o senhor admitiu que já morreram civis na faixa de Gaza durante esse período, pós-massacre de 7 de outubro. Então, a questão que se coloca, já que o senhor falou em evacuação, em corredor humanitário, é até onde vai o esforço israelense em distinguir terroristas e civis para fins de bombardeio. Existe um cálculo objetivo envolvendo todos esses riscos? Quer dizer, se o senhor está dizendo que o Hamas impede a saída de civis, no momento em que as forças de defesa de Israel detectam isso, elas podem retardar um bombardeio
em razão disso para tentar o máximo de evacuação. Agora, há o senso de oportunidade, quer dizer, alvos militares ficam ali prontos para serem, foram localizados, vamos dizer assim, pelos aviões israelenses, e muitas vezes você tem militares com a oportunidade de neutralizar aqueles alvos, atingindo terroristas, armas e infraestrutura. Como é feito esse cálculo no dia a dia de combate? Como eu disse, o exército de Israel ele atua de acordo com o direito internacional. Então, todos os alvos que são atingidos pelo exército de Israel, eles são baseados nos princípios do direito de guerra internacional. Tem a necessidade militar, a distinção entre civis e militares, a proporcionalidade e a humanidade. Todos esses princípios básicos do direito internacional são obedecidos pelo exército de Israel. Agora, é lógico que nós ouvimos muitas vezes narrativas dizendo que o ataque israelense ele não é proporcional. Agora, o ataque israelense, que é feito somente em alvos militares, o exército de Israel ele faz tudo possível para que civis não sejam feridos nos ataques. O exército de Israel ele taca panfletos, ele liga e faz ligações em árabe para pedir para que os civis evacuem das áreas que serão abatidas pelo exército de Israel. São mandadas mensagens para os civis que estão em Israel e várias outras coisas, e também o corredor de evacuação que foi feito para que os civis saiam dessas áreas. Todos os alvos israelenses eles são atacados de acordo com o princípio também da proporcionalidade. Ou seja, você coloca numa balança, de um lado você coloca a vantagem militar da operação militar de Israel, do outro lado você coloca um dano colateral que pode ser causado ao civil. Então, qualquer ataque israelense é verificado qual seria a vantagem militar desse ataque e qual seria o dano colateral potencial de um ataque como esse. E o ataque é feito somente depois que é feito tudo possível para minimizar qualquer dano aos civis da faixa de Gaza. Muitas vezes isso é possível, mas infelizmente algumas vezes isso não é possível. Mas isso não é possível porque o Hamas utiliza os seus civis como escudos humanos. Mas nós não podemos fazer com que essa atuação do Hamas, utilizando os civis como escudos humanos, seja uma defesa para o Hamas, para que o exército de Israel não alcance o objetivo nessa guerra. Nós temos que entender que o que está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. O que o Hamas tentou fazer no 7 de outubro foi o começo do seu grande objetivo de acabar com o Estado de Israel. Então, essa guerra é uma guerra que foi até comparada pelo primeiro-ministro israelense como a Segunda Guerra da Independência. Porque essa guerra ela está botando em jogo o futuro existencial do Estado de Israel. Então, os objetivos serão alcançados. No final dessa guerra, o Hamas não terá mais capacidade administrativa na faixa de Gaza e o Hamas não terá mais nenhum poder bélico na faixa de Gaza. Quando o senhor fala em vantagem militar, evidentemente eu entendo que haja uma preocupação em salvar vidas dos israelenses, que as forças de defesa de Israel estão, obviamente, defendendo dos ataques terroristas. E, falando nisso, qual é a expectativa de resgate dos 240 reféns mantidos pelo Hamas? A incursão terrestre, ela já obteve algum avanço nesse sentido? O senhor acredita que é possível resgatar muita gente com vida? Felipe, no ataque do Hamas em 7 de outubro, o Hamas levou sequestrou 240 pessoas, entre eles pessoas idosas, 30 crianças, inclusive uma criança de 9 meses, uma criança de 3 anos que perdeu o pai e a mãe e agora está sequestrada pelo Hamas. Pessoas idosas, mulheres, crianças, sequestradas pelo Hamas. Até hoje,
não sabemos como estão sendo tratadas pelo Hamas, mas o Hamas ele tem a responsabilidade por todo cuidado pelos civis israelenses que estão sequestrados pelo Hamas na faixa de Gaza. Trazer essas pessoas que estão sequestradas para Israel é uma prioridade do exército de Israel nessa guerra. E entre os objetivos da guerra de acabar com o Hamas, nós temos também tudo que for possível para que os civis israelenses voltem para casa o mais rápido possível. E caminhando aqui para o final, são uma ou duas perguntas. Como as forças de defesa de Israel podem atuar para neutralizar o apoio prático do Irã ao Hamas, ao Hezbollah, ao movimento Houthi lá do Iêmen? São 3 frentes de braços terroristas do Irã que têm atacado reiteradamente Israel. As FDI têm planejamento para lidar com isso? Nós sabemos que o Irã apoia o Hamas. Nesse momento, alguns ataques foram feitos pelo grupo terrorista do Hamas no norte de Israel, e o exército de Israel ele está pronto para qualquer coisa que seja necessário para defender os civis israelenses aqui no nosso território. Então, se qualquer grupo, seja qual for, aqui no Oriente Médio, colocar em jogo a defesa dos civis israelenses, do território israelense, Israel está preparado para fazer o que for necessário para defender o Estado de Israel. E só para encerrar, Major, muito se alega, evidentemente como um pretexto, como o senhor bem colocou, os objetivos dos líderes do Hamas são o extermínio de israelenses, judeus, tentativa de varrer Israel do mapa, mas se alega muito que isso vem em reação à ocupação israelense na Cisjordânia, por exemplo. E muitas acusações de falta de direitos para os palestinos, de violação de direitos humanos. As forças de defesa de Israel atuam de alguma forma em algo relacionado a essas alegadas ocupações? Felipe, o objetivo do Hamas é acabar com o Estado de Israel. O Hamas não tem como objetivo formar um Estado palestino. O objetivo do Hamas é eliminar o único Estado judeu do mundo do mapa. Esse é o objetivo do grupo terrorista do Hamas. Em 2005, o governo de Israel retirou da faixa de Gaza todas as comunidades judaicas que tinham na faixa de Gaza. Não tem nenhum israelense vivendo na faixa de Gaza nesse momento. Os únicos israelenses que estão na faixa de Gaza, nesse momento, são os civis que foram sequestrados pelo Hamas. Então, o que está em jogo não é um Estado palestino, o que está em jogo não é qualquer coisa que tenha a ver com as negociações de paz. O que está em jogo é a tentativa do Hamas de acabar com o Estado de Israel, de exterminar o único Estado judeu que existe no mundo. Então, o exército de Israel está fazendo todo o necessário para que no final dessa guerra o Hamas não vá administrar mais a faixa de Gaza e não terá mais nenhum poder bélico na faixa de Gaza. Para ficar claro, eu quero citar uma frase muito interessante que ela tem ela é muito atual, que foi dita pela Golda Meir depois da Guerra de Yom Kippur em 73. Ela disse que paz aqui em Israel com os nossos inimigos terá quando os grupos terroristas amarem mais seus filhos do que odiarem os israelenses. O dia que as mães do grupo terrorista do Hamas amarem mais seus filhos, em vez de mandarem seus filhos cometerem atos terroristas para matar civis israelenses, e sim, nessa situação,
poderá, talvez, ter paz aqui em Israel. Muito obrigado, Major Rafael Rosenstein, militar brasileiro e porta-voz das Forças de Defesa de Israel, por essa entrevista, pela disponibilidade num momento tão sensível para trazer aqui esclarecimentos. A gente, obviamente, reconhece o Estado Democrático de Direito israelense, confia mais nas informações das autoridades israelenses, obviamente, do que em informações plantadas na imprensa por um grupo terrorista. Isso, evidentemente, não faz com que a gente deixe de questionar, de buscar, perguntar, trazer esclarecimentos das autoridades a respeito daquilo que efetivamente está acontecendo, e entende que em Israel há um primeiro-ministro, atualmente Benjamin Netanyahu, que tem uma oposição, eventualmente ele dá uma declaração, a oposição reage, há crítica interna, há ambiente para o debate, o governo quer fazer alguma coisa, há eventualmente uma manifestação democrática contra aquela medida. Tudo que não acontece na faixa de Gaza governada pelo Hamas, onde há uma imposição e um medo, evidentemente, de boa parte dos palestinos de confrontar aquelas autoridades. Então, a gente faz uma cobertura prudente, baseada nos fatos, e agradece muito a sua participação. Boa noite, bom trabalho e que mais vidas sejam salvas. Obrigado, Felipe. Obrigado, um abraço. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. E o Papo Antagonista fica por aqui, depois dessas duas entrevistas tão fundamentais para entender o que está acontecendo no Brasil e no restante do mundo. A nossa cobertura tem saído na frente em diversos temas e a gente faz essa distinção em relação a outros veículos que são pautados ou pela turma envolvida em esquemas de suborno, de um lado, ou pela turma envolvida em ataques terroristas. É claro que há exceções no mercado da comunicação, inclusive no site O Antagonista, a gente tem apontado algumas exceções, às vezes até em veículos onde outros fazem um tipo de campanha não baseada exatamente em fatos. Então, vale a pena acompanhar a cobertura de O Antagonista, da Cruzoé e aqui do Papo Antagonista, dos assuntos nacionais e internacionais. Um grande abraço a todos, até amanhã às 18 horas ao vivo, lembrando vocês sempre de curtirem, de compartilharem no WhatsApp, nas redes sociais, com os amigos, com os familiares, os vídeos aqui do programa, na aba Playlist aqui do canal de YouTube, você encontra Papo Antagonista com Felipe Moura Brasil, as íntegras e cortes ficam disponíveis para vocês. Tchau! Eu preciso construir uma narrativa para destruir o inimigo. Que vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Eu não vou esperar foder minha família, por isso vou interferir.